Gravado. Ainda bem que o que falamos até agora não foi gravado, né? Então, eu gosto muito da poesia dele e eu trouxe para a gente começar hoje aqui esse poema intitulado Cisnes Libertos, né? Um poema dedicado a Júlio Sallusti, que eu não faço ideia de quem seja. A vida é às vezes lago asserenado, por outras vezes crespado e inclemente, mas para nós tem sido eternamente um lago azul sob um céu estrelado. Sobre o seu manto morno e neblinado, quando a manhã purpuriza o nascente, como dois cisnes a sonhar somente, nós dois vogamos sempre lado a lado. Um cisne um dia ascenderá ao céu, quando chegar da vida no outro véu, levando n'alma um grande amor sem tisne. Dará ao cisne vivo liberdade, para que cante, desejando nade feliz ao lado de outro cisne. Um poema tão, eu achei ele tão delicado, um poema tão bonito sobre o desapego, né? É bonito. É bonito, mas parece que não corresponde à realidade, né? É o ideal, né? Porque, segundo reza a lenda, o cisne não se liga a novo Uhum, parceiro. É uma parceria única. sim, Mas me lembra o Lago dos Cisnes, do Tchaikovsky. verdade, né? E aquele famoso solo, né, é isso, é um cisne morreu e o outro Aham. cisne está em volta, dançando em lamento à morte do primeiro cisne. Eu vou confessar, Centurião, que eu nunca vi o Lago dos Cisnes completo, porque de todas as artes, é a que eu tenho mais dificuldade com a fruição, é a dança, cara. Eu não tenho nada contra a dança, mas eu não tenho muita paciência. É algo que eu estou tentando me reeducar, porque eu não consigo. Sabe, para mim não flui. É difícil pegar uma coreografia que eu pare e preste atenção do início ao fim. São poucas que eu consigo assim realmente curtir. Eu também nunca assisti o Lago dos Cisnes inteiro. Eu conheço, vi muitas vezes aquele solo, né? Uhum. Aquela cena mais famosa do balé. E a música eu ouvi toda, mas nunca assisti o A música é espetáculo. muito bonita. Bom, gente, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Na semana, tô achando graça de como a gente parece que a gente vai a passo de formiga nesse estudo, porque a gente está sempre ficando em um parágrafo a cada encontro. As discussões rendem tanto que a gente acaba sempre ficando em um parágrafo. Então, até vou, de repente, para os próximos, já a partir de hoje, eu vou ver se a gente dá uma talhada nisso para a gente também não se estender demais, né? Para a gente não acabar ficando demais, porque senão, sei lá, eu acho que com o tempo a gente corre o risco de ficar até cair num certo mais do mesmo, que chega um ponto que não tem mais o que se falar de um determinado texto. A propósito, gente, só para recomendar, eu estava relendo aqui essa semana um capítulo desse livro aqui. Recomendo a todos vocês O Arco e a Lira, do Otávio Paz. Sabe? Não sei se tem. Acho que tem edição mais recente. Essa daqui é uma edição que eu tenho já há muitos anos, né? Essa daqui é a edição de 82. O Otávio Paz é um poeta mexicano, né? Ele foi, se não me engano, ele ganhou o Nobel de Literatura num determinado ano. E ele Ganhou. tem muitos livros sobre poesia. Então é um poeta que escreve sobre poesia. E eu tive que reler muito desse livro agora para ajustar umas coisinhas aqui da tese. E, cara, ele tem um capítulo sobre poesia e revelação, que ele fala sobre as relações entre poesia e religião, que é espetacular, gente.
Eu vou tentar achar esse livro em PDF para pegar esse capítulo e botar no nosso grupo, porque, gente, isso aqui é o que a gente precisa estudar, é o que a gente precisa conhecer. Cara, eu tinha esquecido de como esse livro era maravilhoso, né? Mas vamos lá, nós paramos na semana passada, nós paramos no segundo parágrafo aqui desse item que nós estamos vendo na atualidade, né? Então eu vou, só para a gente situar, eu vou ler os 2 primeiros parágrafos, que são curtos, e a gente vai para o terceiro, e nesse terceiro é onde a gente vai se focar principalmente no nosso encontro de hoje, né? Se for o caso, se a gente vê que acabou o cuscuz da Nayara, né? Se for o caso, a gente até segue para outros parágrafos. Tava gostoso o cuscuz, Nayara? Do meu jeito, viu? Porque eu não sei cozinhar, eu faço minhas maluquices. Porque eu não aprendi a cozinhar ainda. Aí eu faço minhas maluquices, né? Para mim tá bom. Se o outro vai gostar, eu não sei. Mas vamos lá. A poesia, na realidade, é apenas uma forma de música. Ela é submetida às mesmas leis do ritmo, da vibração, que são as leis da vida em seus estados superiores. A antiguidade, criadora do gênero, havia compreendido. O poeta antigo era ao mesmo tempo cantor e músico, porém atualmente a poesia não é mais que uma das formas da literatura. Como todas as manifestações da arte em geral, ela perdeu seu caráter augusto para cair na banalidade. Somos inundados por um dilúvio de versos sem elevação e sem beleza. Isso é aquilo que a gente conversou muito semana passada, que é a opinião do Leon Denis. É a visão dele como alguém que é apegado a um estilo passado. E da qual eu discordo. Não, eu também discordo. Dizer que a poesia no século XX, que a poesia do final do século XIX para cá caiu na banalidade, é um argumento banal. É ofensivo a nós, né? Pois é. Aí vamos ver aqui. Ora, o verso não suporta a mediocridade. E é por isso que, na Idade Média, como em nossos dias, escritores de grande talento, Dante, Lamartine, Victor Hugo e outros, puderam conservar na poesia o seu brilho, o seu caráter de grandeza e salvá-la de uma queda irremediável para exprimir o sublime ideal, e salvá-la de uma queda irremediável. Para exprimir o sublime ideal, todas as palavras são impotentes. Chegando a uma certa altura, o pensamento encontra apenas termos humanos, apropriados às exigências do nosso plano inferior, mas incapazes de traduzir as impressões da vida superior. E é isso que o esteta lamenta. Desde que a insuficiência da linguagem humana se revela, a música, com seus recursos infinitos, torna-se a única forma que se adapta à eterna beleza do universo, a única forma de exprimir as sensações da alma radiosa, fundindo-se com o pensamento divino. A gente para aqui, aqui tem coisa dessa que a gente pode debater, né? Tem. Manda lá, Nayara. Que me chamou a atenção. Ele fala de Victor Hugo, Dante e tal, ele dá esse nacionalismo, né? A origem da poesia. E quando a gente releu os 2 primeiros parágrafos, eu me lembrei do teatro, porque Alberto, né, estava falando do teatro, que o teatro era como Aristóteles falava, né? Música, porque a música era a poesia na época, né? Quando cantava o teatro lá nos né? Nos palcos, as né? Palco, melopeias e os tinha um rituais ritmo. de Dionísio. O que dava ritmo era a música, mas a música era a poesia, né? Então é isso que Aristóteles vem falar. E quando ele fala de Dante, isso ele dá sequência dessa poesia, ele valoriza Victor Hugo, Lamartine, Dante, e ele fala da Idade Média. Porque a gente sabe também, eu sou professora, que a gente tem esse nacionalismo e eles rogam pela Idade Média. A França ela volta a esse elemento místico da Idade Média. E outra coisa que me chamou a atenção aí foi dele falar da música como
como uma forma de espiritualidade que ele fala. Chegando a certa altura, a música, com seus recursos infinitos, torna-se a única forma de adaptar-se à eterna beleza do universo. Ou seja, vemos a música como algo espiritual. E a gente sabe, né, no nosso lar, nos livros da coleção de André Luiz, tem a música, né, esse elemento espiritual. Né? Eles ouvem músicas diferentes da nossa, e a clássica tenta se aproximar desse ritmo, do espiritual. Então, é isso que eu tenho que considerar. Espero que estejam de acordo. Eu gostaria de perguntar para o senhor Leon Denis por que motivo a primeira obra publicada do Chico Xavier, escolhida pela espiritualidade para ser a primeira obra publicada por Chico Xavier, é uma antologia poética. Eu vejo como uma coleção dele. Ele organizou uma coleção e fez uma antologia, né? Porque antologia é isso, é uma coleção. Então, ele fez uma coleção de autores espirituais. Mas você vê que você vai fazer a obra inaugural da produção, do projeto editorial arquitetado pela espiritualidade, de um médium que teria mais de 400 obras publicadas, e a primeira obra, a pedra fundamental desse projeto, não é um romance, não é um livro de filosofia, não é um livro de mensagens evangélicas, não é um livro doutrinário, é um livro de poemas. Eu também perguntaria para o senhor Leon Denis por que motivo, sabendo que poesia da literatura toda é o gênero que tem menos leitores, né? É o gênero que vende menos livros. Os editores dizem, não, poesia não dá para publicar porque poesia não vende. Por que motivo um percentual tão elevado de toda a psicografia do Chico Xavier é poesia? São muitos livros de poesia. Então, o que a gente percebe na prática, isso pegando só um caso aí em específico, né, por ser um caso de uma figura de referência para nós, a gente percebe que, pelo menos, Emmanuel e o conselho editorial do projeto Chico Xavier tem a poesia em alta conta. Concordo com o nosso autor aqui que o verso não suporta a mediocridade. Mas eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com é por isso, porque o verso não suporta a mediocridade, é por isso que na Idade Média e em nossos dias, os escritores de grande talento puderam conservar na poesia o seu brilho, o seu caráter de grandeza e salvar a poesia de uma queda irremediável. Quer dizer, então, a poesia é boa porque esses caras, o Dante, o Lamartine, o Victor Hugo, eram escritores que escreviam muito bem em outras linguagens, e aí eles generosamente estenderam um bracinho para a poesia para salvar a poesia. Se eles não tivessem validade como filósofos, romancistas e teóricos, a poesia deles perderia valor, o inferno do Dante seria menos relevante se ele tivesse escrito só poesia?
E aí a gente vê João Cabral de Melo Neto, que só escreveu poesia praticamente, e aí é menos importante a poesia dele, ou a poesia dele é menos boa que a literatura do Guimarães Rosa. O espírito humano está menos bem expresso na poesia do Manuel Bandeira do que na música do Trenzinho do Caipira lá, como é que é? O Villa-Lobos. Villa-Lobos. Será que Villa-Lobos expressou melhor a alma humana, o espírito humano, as grandezas do universo, do que Carlos Drummond de Andrade, do que Glaucio Varela Cardoso, do que Edilson Costa? Né? Será que... Então, eu considero um vício de pensamento, é isso de querer comparar uma arte com a outra e considerar uma superior à outra. Existem, sim, características, peculiaridades. A música tem uma peculiaridade. A música instrumental, né? Não a canção. Porque a canção já é poesia, já é lírica. A música instrumental, ela atinge o ouvinte diretamente no emocional, sem passar pelo racional. A menos que o ouvinte seja um musicista, né? Aí ele já conhece a técnica e já decompõe. Mas se o ouvinte não é um musicista, ele é tocado por uma sonoridade, por uns acordes, por um ritmo, diretamente no emocional. Ele não racionaliza, ele vai racionalizar a posteriori. No caso da poesia, é exatamente o caminho oposto. A poesia é percebida primeiro racionalmente e, passando pelo racional, ela vai despertar o emocional. Então, a emoção do leitor ou ouvinte da poesia, ela é secundária. Primariamente é a racionalização. Eu também quero, senão eu conto para todo mundo. Lu, o Alberto Centurião está falando que também quer, que senão ele conta para todo mundo. Nayara estava comendo cuscuz, você vem e me traz café, ele está lá de bico seco. Pois é. Saúde. Quem dançou foi eu nessa história aí, tô sem nada. E aí você tem a canção. A canção, ela junta música com poesia. Se a gente for levar em conta a lógica do nosso amigo, a canção seria a forma completa, a formulação completa, que junta a música com a poesia. A poesia, ela é síntese, ela é racionalidade, ela é revelação. Porque quando você lê um bom poema, você tem uma revelação. Uma revelação sobre o externo ou uma revelação sobre si próprio. Então, poesia é uma tentativa de exprimir o inexprimível em palavras, né? E a música, o que é? Se não a mesma coisa em sonoridades. Assim como a pintura, né? Na visualidade. A dança é em movimento
E os arquitetos, construtores de catedrais, o que tentavam fazer se não emular o grande arquiteto do universo, construindo um edifício absurdo que transcende a racionalidade, porque não tem nada mais irracional do que uma catedral. E exatamente por transcender a racionalidade, aquilo se torna uma forma de expressão do transcendente. Então, o que ele fala aqui sobre a poesia, eu penso que, na verdade, todas as artes assim o são, né? Um grande osso. Inclusive o cinema, né? Eu estou levantando aqui a mão porque eu achei muito interessante essa coisa que o Alberto destacou, né? Quando ele fala o verso não suporta a mediocridade. Realmente, isso eu acho que o Denis está coberto de razão. Eu só vejo assim o perigo que às vezes a gente corre de o que é um verso medíocre exatamente. Porque eu acho que o verso medíocre é quando você nota que aquilo ali foi escrito sem muito trabalho. Porque às vezes você pode ter um verso absolutamente simples e ele não é medíocre. Por exemplo, sou poeta, sinto muito. Universo estelado. Olha que bonito, né? Tem uma poeta que eu tenho acompanhado no Instagram, acho que é Rosália Romão, que ela tem um poema curtinho, eu a conheci por esse poema, um poema curtinho, que diz mais ou menos assim: Penélope atravessa os dias tecendo. Penélope passa as noites destecendo. Tece, destece, engana os homens, mas o mundo só canta Ulisses. Gente, isso é mais ou menos maravilhoso, maravilhoso. Incrível. A carga que isso tem. E é um poema absolutamente simples. É um poema simples. Uma outra coisa que eu acho curiosa nesse parágrafo, né, que a gente comentou muito na semana passada sobre como, na semana retrasada, sobre como Denis é uma figura complexa. Então, por exemplo, ele fala dos autores de talento, e aí você vê os referenciais dele. Dante, século XIII. Lamartine, acho que é final do XVIII. Victor Hugo, 19. Só que aí ele fala uma coisa aqui que eu acho sensacional, quando ele diz assim: para exprimir o sublime ideal, todas as palavras são impotentes. Isso é praticamente o manifesto simbolista. Como se um acorde musical fosse potente para isso, né? Exato. E é incrível isso, porque a gente percebe como ele está antenado com as tendências de fim de século XIX. O texto é de 20 e poucos, é de 24, se eu não me engano. Mas ele, né, já é velho, né? Ele já corou, e ele pega justamente... E é curioso porque esse conceito simbolista é justamente o tipo de poesia contra o qual ele se posiciona em vários momentos. É. Então, olha que figura complexa, porque os simbolistas eles diziam isso, que as palavras eram insuficientes, que as palavras não davam conta da expressão total daquilo que o ser humano queria dizer. É o que os espíritos também falam, né? Que tem o quadro, a pintura original lá na colônia espiritual e a cópia aqui nos afrescos das paredes. Que é uma retomada de Platão, isso, né? Essa fala dos espíritos, a gente vê Platão aí falando. Né? Mas assim, tem gente que fica velho quando envelhece, né? Ótimo. O Edilson vai ter cãibra no braço. Coitado. Posso falar? Já estou fazendo exercício aqui.
Mas, olha, eu achei interessante tudo isso, porque lembra o que nós comentamos semana retrasada sobre a questão da relatividade conceitual. Cada um tem um conceito daquilo que expressa. Mediocridade, por exemplo, é algo que é relativo, de tempo para tempo, de época para época. O que é relativo hoje, ou o que é medíocre hoje, não por assim dizer, aliás, o que não é medíocre hoje, talvez fosse, e era para ele, medíocre lá no passado. Porque a mediocridade também ela evolui, ou involui. Não sei colocar direito isso. Mas veja, essa questão da expressão, daquilo que você quer dizer, vamos lembrar que Kardec, aliás, os espíritos diziam a Kardec o tempo todo, que as nossas palavras não conseguiam traduzir o que eles queriam dizer, muitas vezes, os espíritos. Por que isso? Porque é a questão de avanço também da linguagem. Com o tempo, a gente vai avançando. Se você pegar o livro O Apocalipse, né, de João, nós vamos ver que ele dizia coisas ali que, na época, já para a época era complicado entender, né? Para hoje, que as palavras mudaram, a gente nem pode afirmar que ele queria dizer isso ou aquilo. Por quê? Porque, na época, as expressões linguísticas, vamos dizer assim, não eram capazes de expressar aquilo que ele queria dizer, o que ele estava vendo no seu transporte. Né? Então, significa dizer que também a palavra ela vai avançando. Nosso português mesmo tem palavras que têm 3, 4, 5 significados. Não é? Pode ser que uma dessas palavras aí que tenha, eu não sei francês, talvez o Blasio saiba e o Alberto, mas aqui é uma tradução, não é verdade? Do original francês, de maneira que muita coisa que está sendo dita aqui em português pode não ser necessariamente o que tinha querido dizer o nosso querido Denis. Não quero defender, não sou advogado dele. Mas quando a gente pega uma tradução, a gente tem cuidado muito grande com o que está sendo dito aqui. Tá? Eu fico preocupado. Tradutor e traditore. Então, pois é. É importante que a gente tenha essa perspicácia de entender, vamos dizer assim, a capacidade de dizer bobagem do Alberto, porque também naquela época era possível se dizer muita bobagem na percepção de hoje. Por quê? Porque a linguagem avançou. Então, hoje, é bobagem que está sendo colocado aqui. E quando eu olho, o cara fala da poesia dessa maneira, eu fico pensando, o Leon Denis era o que, afinal de contas? Porque muita bobagem ele está dizendo na minha percepção de hoje. É certo? Mas ele talvez tenha dito algo, eu sempre repito isso, né? Algo fundamentalmente importante para aquela época. Né? E hoje a gente está olhando com um olhar assim, crítico, e é bom que seja crítico mesmo, né? Porque isso a gente aprende. A gente aprende a situar cada coisa na sua época. Não é verdade? Então, é só para colocar isso, porque isso que ele está dizendo aqui, a gente tem que guardar as devidas proporções, a sua época, o que ele estava querendo dizer. O estudo é isso, eu acredito, né? Para que a gente não fique colocando ele, rotulando o coitado do Leon Denis, né? Tadinho, estou com pena dele já. Passo a palavra, gente. Só minha opinião nessa discussão. Primeiro foi o que Alberto falou, né? Da valorização de poetas e desvalorização de outros, e complementando, né, ou dando continuidade disso, o Leon Denis ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Então, tem Vitor Hugo, então ele segue a sardinha para o lado dele. Ele vai defender os dele. E essa valorização, como o Alberto falou, outros não, e outros não, vai da época, né? Como o Edilson falou. Eu imagino dessa forma. Deixa eu falar um pouquinho também. Fala aí. Eu queria falar mal da música um pouco. Porque a música é muito, muito insensada, né? Como a forma mais sublime de expressão e tal. Eu quero falar o seguinte, a música ocidental, porque existe uma outra música do Oriente, né? A minha geração foi apresentada à música do Oriente pela cítara de Ravi Shankar, né? Essa música, esse paradigma musical que nós temos aí no nosso mainstream, ele foi inaugurado com o
com o cravo bem temperado do Bach, né? Quando se estabeleceu a têmpera e se entronizou a escala musical. Essa escala musical com 7 notas lá e os meios tons. E aí se construiu, e aí veio o pianoforte, né, do Beethoven. Nós não teríamos Beethoven da forma como conhecemos se não fosse a invenção do pianoforte, o piano, que é o que diferencia o Beethoven do Bach, né? Bach tocava com cravo, coitadinho. Beethoven tinha um piano. Isso permitiu a ele, assim como a guitarra elétrica é a mãe do rock, etc. Mas, então, nós tivemos, a partir desse paradigma, dessas 7 notas musicais, dessa escala temperada, se construiu todo o edifício da música do mainstream, que agora também já é dominante na Ásia. Só que esse modelo de fazer música está exaurido já. Existem teóricos que dizem que é impossível você escrever uma melodia nova, porque todas as variações melódicas possíveis já foram tocadas. Porque é uma variação em cima de 7 notas, com mais os semitons. Você tem combinação de 10, 8 a 8, você tem um número limitado. Então, toda vez que você fizer uma melodia, alguém já cantou essa mesma melodia antes. E aí, todo esse edifício cultural musical construído, ele deixa de fora, joga para os jardins, toda a música atonal. Toda a tradição da música da Índia, da China, do Japão, do Oriente Médio, dos países árabes todos, tudo isso é descartado. Então, o que o Leon Denis chama de música é um recorte do universo musical. Assim como o que ele chama de poesia é um recorte do universo poético. Tenho dito, e fica o dito por Benedito. Eu acho interessante isso que você colocou agora, Alberto, pelo seguinte, tem a ver com o parágrafo seguinte. Né? A gente hoje vai avançar mais de um parágrafo. Olha que vitória! Né? Sartre é uma arma do purgatório. O parágrafo seguinte, olha como ele começa. A palavra, quando está unida à música, pode dar ao pensador uma forma de expressão mais intensa, mais penetrante. Porém, nos nossos dias, você vê que é que o cara dá um passo para frente, um passo para trás. A perna direita está enroscada. Porém, nos nossos dias, a aplicação desse método tornou-se muitas vezes bem vulgar. A romança, a canção, tinham ainda recentemente o seu encanto, o seu sabor. Hoje, sob a influência de certos meios públicos, a canção não é mais que uma profanação, um aviltamento da ideia. Papo de velho, né? No Papo meu de tempo velho, né? Era bom, no meu tempo é que era bacana. Essas coisas de hoje, essas modas de hoje, tudo. Elegância era no meu tempo, né? Que a gente usava calça desbotada com franja, calça jeans desbotada com franja, boca de sino, botava bandana na cabeça, aí que era bacana, né? Quando os homens usavam cabelo comprido, aí que era bacana. Cavalo de aço. Esse negócio de... Imagina, agora as crianças andam de bicicleta com capacete, cotoveleira, joelheira. No meu tempo, assim, a gente descia a ladeira e se esculhambava de rolimã, né? Papo de velho. Antigamente era melhor do que hoje.
A gente tem períodos mais ricos, períodos de entre-safra, sim. Natural. Mas dizer que negar a evolução, é negar a doutrina, né? Exatamente. Eu vejo a defesa de Denis Leon botando a arte, música e poesia juntos. Ele não quer desassociar. E ele fala até da espiritualidade, mas a espiritualidade usa a música para algo espiritual. E naquele tempo, na época dele, a música já era para o lado espiritual. Mas ele quer defender a poesia e a música, os dois juntos. E gozado que a gente lê Leon Denis, lê Grande Enigma e diz é um poeta, né? A linguagem Exato. poética. Eu admiro o Leon Denis como poeta. A linguagem poética dele é linda. E agora, lendo a teoria dele sobre poesia, eu concluo o seguinte: aquilo que eu considero a linguagem poética do Leon Denis, ele não considera poesia. Ele considera que aquilo é prosa. Que é vulgar aquilo ali, viu? Ou, como disse Paulo Leminski, que uma poesia porosa, né? Líquida, como diria o grande, né, lá, esqueci o nome dele, que fala da liquidez de sentimentos. E dá para avançar mais um parágrafo, hein? Dá sim, porque esse outro parágrafo ele está ligado a esse. Eu só queria assim, fazer uma pontuação que eu acho curioso, né? Há uns anos atrás, essa relação da poesia com a música, que eu acho isso fundamental para a gente pensar. Há uns anos atrás, quando o Bob Dylan foi contemplado com o Nobel de Literatura, causou uma estranheza em quase todo o mundo. Quase. O único país onde as pessoas não questionaram a premiação do Bob Dylan com o Nobel de Literatura foi o Brasil. Porque o Brasil tem uma tradição, mais do que qualquer outro país, de estudar letra de música dentro de literatura. Só mostrar aqui para vocês, ó. O caso, eu vou acabar ficando conhecido como o homem que saca livros de algum baú, né? Esse livrinho aqui, ó. Dá para você fazer um personagem. Dá para criar um personagem. Esse livrinho aqui, ó, do poema à canção, a Voco Performance. É um livro do Leonardo Davino. O Leonardo Davino é meu orientador, inclusive. Ele faz análises, né? São textos curtos onde ele analisa versões musicais de poemas, né? Então ele tem uma pesquisa sobre o Caetano Veloso, que, putz, é um negócio assim bacana toda a vida. Ele fez até uma palestra essa sexta-feira, eu vou botar, tá no YouTube, eu vou botar lá no grupo para vocês. Então, nós como brasileiros, entendemos essa relação entre poesia e música. A gente entende que letra de música é poesia, ponto. Acabou, né? É um gênero da poética que chamamos de lírica, né? Sim, e eu acho que a poesia no Brasil hoje só vende na música. No Brasil, eu acho muito curioso quando a gente pensa nisso, né? A poesia é esse corpo estranho na loja. Os livros de poesia demoram para vender. Demoram demais. Entretanto, o brasileiro consome poesia na letra de música. E aí você vai ter aqueles letristas bons, você vai ter os medíocres, e você tem o Oswaldo Montenegro. Brincando aqui. Você tem porque você tem aqueles caras que vão escrever vou fazer que nem o Alberto, né? O papo de velho, né? Você tem os caras que escrevem senta, 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 senta. Senta, 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 senta. Quica, repica. Senta, 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 senta. Olha que pérola da linguagem. E você tem o cara Pior, Glaucio, que do ponto de vista formal da linguagem, é de alta qualidade. É de alta qualidade. E você tem os caras que escrevem o mesmo tema, mas escreve como? Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite, a sua mão e a minha mão mais atrevida. As duas músicas falam de uma relação sexual.
Mas aí está a elevação, né, da letra. E as duas letras têm apuro formal inquestionável. Inquestionável. A diferença é apenas ética. Exato. Né? E aí eu acho importante a gente ter isso em mente, que nós brasileiros, nós meio que rompemos a barreira histórica entre poesia e canção. No Brasil não tem essa barreira. Isso nós devemos a grandes letristas, compositores do início do século, né? Até do século XIX, mas especialmente a geração Noel Rosa, né? Dos anos 30. Tem meu amigo poeta Marcos Prado, esse mesmo que falou das abobrinhas, ele dizia que todas as grandes músicas do cancioneiro popular brasileiro já tinham sido escritas na década de 30. Grandes letristas, né? Mas nós temos um caso interessante, aliás, dois causos interessantes. Um caso interessante é o caso do Vinícius de Moraes, né? Um compositor com a alcunha de O Poetinha. Verdade. Vinícius, primeiro, teve reconhecimento como poeta, né? Publicou seus primeiros livros, publicou A Invenção de Orfeu, né? E foi reconhecido como poeta. Dizem as más línguas que Vinícius, numa certa altura da vida, teve uma crise de criatividade e não conseguiu mais escrever poesia. E não conseguiu. E aí comentam que ele chegou a cogitar de suicídio, inclusive, por causa disso. Eu já vi isso sendo comentado também, Alberto. Então, um fake news confirma o outro. E aí, quando surgiu o caminho de letrista para a composição musical, Vinícius renasceu e se reinventou como compositor. E uma outra coisa, um outro caso interessante é o caso do João Cabral de Melo Neto. Já falei dele aqui porque eu sempre falo dele, sou fã. Que ele, numa entrevista, ele declarou o seguinte, que ele não gostava de música, né? Ele não apreciava a música, não gostava, e nunca pensou nos seus poemas cantados. Ele escrevia poesia para ser lida. E aí vem um tal de Chico Buarque de Holanda e escreve as músicas do Morte e Vida Severina, que era um poema dramático que foi publicado como livro de poesia, dramaturgia para ser lida, né? Que ganhou o prêmio do quarto centenário aqui de São Paulo, um concurso de poesias que teve. E aí ele disse que ele não conseguia mais ler aqueles poemas sem ouvir a música. Essa experiência eu tive também. Eu escrevi muita letra para música e eu fui surpreendido por compositores que pegaram poemas meus e musicaram poemas que eu não tinha pensado neles como música. É uma experiência muito interessante e a coisa se completa quando dá certo essa junção, o poema ganha uma outra dimensão, né? Que nem aquele meu poema, Se no princípio havia o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, então é o verbo amar. Provado está que Deus amou antes de criar. Por isso, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprende a lição do amor antes de criar. Eu escrevi isso.
Aí um dia eu cheguei em Franca, na abertura de um FECEF, e começa um piano e a Ana Lívia começa a cantar. Se no princípio havia o verbo. E assim, foi a complementação, né? A coisa alcança um estado de transcendência que estava só em germe dentro do poema gráfico, que podia ganhar uma certa têmpera mais intensificada nele declamado, mas com ele cantado, com aquele piano, fica muito maior, né? Então, o parceiro compositor tem seu valor também, vamos reconhecer. E agora, nesse último FECEF, eu tive de novo a mesma experiência com outro poema que eu considerava totalmente não musical e que virou música também, graças a Ana Lívia. Né? Tá vendo? É isso aí. Eu me lembrei agora, enquanto você falava, do soneto de Flor Bela e Espanca, cantado por Fagner, né? Imaginava que um soneto viraria uma música maravilhosa, por sinal, e tornou conhecida, de certa forma, dos não entendidos de poesia, não afeitos à poesia, a Flor Bela Espanca, né? Eu achei interessante demais, muito interessante. Isso que a gente está falando leva a crer que todo poema pode ser musicado. Aí é que está, né? Se a música não for quadrada, o poema não precisa ser quadrado. Exatamente. Vai depender E aí, da criatividade, né? Então, a minha expectativa é o seguinte, que os compositores da próxima geração vão romper esse quadradinho da música estruturada que já está esgotado. Por isso que você tem a sensação de que você tem hoje no Brasil grandes intérpretes e não tem grandes compositores. Parece que todos os grandes compositores foram da década de 60, 70, 80. Depois deles não apareceu mais ninguém. Na verdade, é um modelo engessando toda essa geração mais recente. E aí alguém vai ter que pulverizar isso e romper, assim como os poetas fizeram, né, a partir do modernismo, romperam com todos os modelos e libertaram a poesia. A música está prisioneira ainda. A nossa música atual, a música popular atual, ela ainda está engessada como a poesia da virada do século estava. E eu acho interessante, antes da gente passar, vai dar para a gente passar para o próximo parágrafo, até porque ele tem a ver com isso que o Centurião está falando, né, desse engessamento, né? Eu acho curioso que o Centurião citou o FECEF, um hábito que eu tenho em todas as edições do FECEF. Não sei se a Nayara conhece, se o Edilson conhece. FECEF é o Festival da Canção Espírita de Franca, né? É uma cidadezinha no interior de São Paulo. É um evento bienal. E eles têm, além do Festival da Canção, com premiação, aquela coisa toda, eles também têm todo um evento de arte, com oficinas, sabe? Então, sempre. Na minha visão, é o evento de arte mais impressionante que a gente tem no Brasil hoje, dentro ou fora do espiritismo. É um dos melhores eventos que existem. Ele, todo ano, quando a gente chega lá, a gente ganha um livrinho com as letras das músicas que vão ser cantadas no festival. E todo ano, no caso, a cada 2 anos, quando eu recebo o meu livrinho, a primeira coisa que eu faço, eu sento e leio as letras das canções como poesia. Porque eu ainda não conheço a melodia, eu não sei como aquilo vai ser cantado. E aí é interessante que eu tenho percebido uma tendência, talvez um dia eu escreva algo sobre isso, mas eu tenho percebido uma coisa curiosa. As músicas que se saem melhor
no palco nem sempre são aquelas que têm a melhor letra, que se saem melhor como poema. Às vezes você vai para uma música que no palco ela é aquele acontecimento, só que quando você pega a letra dela, você percebe que é uma letra medíocre. Que é uma letra comum. Ela não tem nada de especial, não tem nada assim. Não há um trabalho com a linguagem de uma maneira que aquilo ali se sustente como poesia. Vamos botar assim, poesia de livro, né? O pessoal que estuda as relações entre poesia e música usa esse termo, poesia de livro. Muitas vezes a letra, que você olha e fala, isso aqui é poesia, isso é poesia de livro, ela não se sai bem no palco. E o inverso também acontece. Porque são duas contribuições, né? A contribuição do letrista e a contribuição do compositor. Às vezes um é feliz e outro não, né? Eu me lembrei agora do Maurício Keller, lá do GAN, que, né, um dos compositores de referência da música do povo espírita, e que está agora participando do grupo do nosso grupo de poetas, né? E ele recentemente, há coisa de poucos anos, ele comentou que só então, depois de 2015, que ele foi estudar poesia, que ele foi ler um pouco de teoria poética, de forma poética. Ele, que tinha toda uma trajetória de mais de 20 anos como letrista, compositor, né? Com músicas de sucesso e bonitas e tal. E aí ele comentou que agora que ele estava entendendo o que era poesia, isso tinha mudado as letras dele, tinha mudado a forma dele produzir letra para música. E realmente as produções mais recentes dele são muito interessantes. Hoje eu parei para começar aqui, estava assistindo o espetáculo musical composto por ele para o 40º Congresso Espírita de Goiânia. Muito bonito, recomendo. Depois eu vou postar o link para vocês. Vamos para o próximo. Nayara, tá tão caladinha, Nayara. Fala alguma coisa. Fala uma besteira aí, Nayara. Viva o Glaucio! Olha a bola quicando aí. Não pode deixar ficar, não. Quicou, ele chuta. O cabeceia. Mas vamos aqui para o próximo. Se a Nayara não for falar nada, a gente passa para o próximo parágrafo. Porém, quando das cloacas impuras, onde mãos sacrílegas a têm nomeado, a música se eleva em direção às alturas radiosas do pensamento e da poesia, ela se torna apta a traduzir os mais nobres sentimentos. Ela se acha em seu elemento. Lá tudo são ondas, vibrações, harmonias, luz. Eis porque a poesia, para permanecer no seu verdadeiro papel, deve se inspirar nas leis da harmonia musical e reproduzi-las com fidelidade. Parafraseando um amigo meu aqui, eu concordo, porém discordo. Na verdade, você não precisa discordar, porque ele próprio discorda de si mesmo, né? É uma contradição em termos. Quando ele fala que a música se eleva em direção às alturas radiosas do pensamento e da poesia, ele está colocando a poesia acima da música, contrariando o que ele disse 2 parágrafos acima, que ele dizia que a música que estava acima. Aqui ele inverteu. E logo em seguida, ele vai dizer que a poesia que está acima, que é referencial para a elevação da música, tem que se associar à música, porque senão ela não se vale. Blá, blá, blá. É muita incoerência, né, no que se diz. Ele pensa uma coisa, diz outra, ele diz uma coisa pensando em outra. E sabe o que é? Eu estou finalizando agora a participação num grupo de estudos de 2 anos
do livro Problema do Ser e do Destino, do Leon Denis. Maravilhoso livro. E, assim, a gente questiona alguns pontos, mas, no geral, assim, o cara é muito lúcido, é um grande pensador, muito articulado. E aqui, nesse território, eu vejo ele patinando, 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 patinando. Será que era o peso da idade? O outro livro já estava com o mesmo peso, é um livro de 1920. Eu acho que ele deveria de abster-se de falar sobre o assunto. É incrível, parece que... Assim, e ele, a gente, lendo ele, a gente sente que ele é um artista, além de pensador, ele é um poeta, ele tem beleza de linguagem, ele tem ritmo, ele tem fluxo, ele tem assonâncias no texto, é muito fluido o texto dele. E aí, assim, o cara tem isso instintivamente, mas na racionalidade ele está com um modelo antigo, e nesse modelo antigo, quando ele tenta encaixar conceitos novos, fica saindo, não cabe no quadrado e fica vazando. Eu estava analisando aqui se de repente a gente não pode entender esse texto do Denis quase como que eu não gosto muito de usar estrangeirismo, mas quando não tem, mas quando ele cabe a gente usa, né? Quase como um work in progress, porque a gente tem a sensação realmente de que ele não tem muita certeza quanto ao assunto do qual ele está tratando, mas ele está fazendo um esforço por tentar entender, e talvez o que a gente esteja lendo sejam mais as suas indagações, os seus questionamentos, do que propriamente algum tipo de certeza. Porque, por exemplo, esse final, quando ele diz aqui, né, que a poesia deve se inspirar nas leis da harmonia musical, aí ele está devolvendo para aquela poesia tradicional. E o inverso? Eu citei ainda há pouco o meu cantor-compositor predileto, né? O Oswaldo Montenegro. Por que eu gosto tanto desse cara? Primeiro, ele escreve umas frases que eu travo. Eu paro assim, como é que eu pego agora o meu caderno e volto a escrever, depois que um sujeito pega e escreve assim: a vida é o que se inventa. Inventa então que é feliz. Cara, como é que eu volto para a folha de papel? E aí você vai ver... Pô, isso é uma imagem incrível! E aí você vai ver formalmente, Oswaldo Montenegro escreve verso em branco. Músicas e mais músicas dele sem rima. É um dos poucos na música popular brasileira ou ocidental que escreve sem rima. Olha isso! Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo o contrário, ele está fazendo o contrário do que Denis está dizendo aqui. Ele está fazendo com que a música se inspire na liberdade formal que a poesia apresenta, quebrando esse modelo que o Centurião falou ainda há pouco, esse modelo quadradinho da música que, como o Centurião bem disse, está se esgotando. Ele quebra com isso. E isso é uma coisa que ele não está fazendo, que ele não fez no início da carreira. Ele está fazendo agora. Ele fez desde sempre. Então, eu acho interessante você pensar nisso, que essa relação entre poesia e letra de música, ela meio que ela tem que ser, talvez, para evitar o esgotamento, esse esgotamento, talvez ela precise ser uma via de mão dupla. E todo mundo quer só que a poesia vá. É aquele negócio. A poesia tem que vir a nós. O vosso reino que é bom nada. E, na verdade, o Leon Denis, ele, no Grande Enigma, ele desenvolve a teoria, ele é adepto da teoria do universo musical, né? De que todo o universo é um grande concerto musical, né?
o que faz muito sentido se a gente pensar no fluido cósmico universal como um grande oceano, né? Onde ondas e vibrações ali acontecem, e a gente traduzindo isso para uma escala auditiva, a gente vai ter isso em música. A NASA tem feito publicação de alguns videozinhos nesse sentido de captar certas tempestades eletromagnéticas no espaço, baixar a escala ou fazer varredura de fotografias astronômicas, transformar isso em som e tal. É bem interessante. Mas o que é isso? Então, seria uma coisa suprema da materialidade, não é isso? E o que é o pensamento? O pensamento não é o que se reporta para além da materialidade? Então, a música, por que ela é sensorial? Porque ela nos pega pela natureza da materialidade, o princípio material. E a poesia, por onde que ela nos pega? Pela racionalidade para além da janela para o que chamamos realidade material. Então, a poesia nos reporta ao princípio espiritual. Quanto à música, a música ela atua em nós como estímulo do princípio material, e a poesia ela ressoa em nós como eco do princípio espiritual. Nesse sentido, eu diria que andamos da música em direção à poesia. E nadamos de braçada, dançando e cantando. Gente, estamos diante do novo poeta do espiritismo, né? Novo é generosidade. Semi-novo. Pequenos detalhes de funilaria, sempre em mão de madame, de casa para trabalho para casa, perfeitas condições de uso. Muito bom. No penúltimo FECEF, eu participei com uma música lá do festival, né? Concorri no festival com uma música que era o Voltei para Você. Até virou piada no FECEF, né? As pessoas se encontravam assim, voltei para você, pelos corredores do FECEF. Aí, depois que terminou, no final do festival, o Saulo Albach chegou para mim e falou assim, é impressionante que a coisa mais nova que teve nesse festival foi feita pelo cara mais velho que estava participando. Ô, gente, a Nayara está perguntando aqui se a gente vai partir para o último parágrafo. Eu não perguntei, não. Eu disse, bora finalizar com o último parágrafo, que tem a ver. É, né? Eu acho que dá. Ele é um pouquinho longo, mas eu acho que ele meio que resume muito do que a gente já falou aqui. A gente hoje passa um pouquinho da hora, até porque a gente se envolveu num papo legal aqui. Tá gostoso, tá bom. Né? E começamos depois da hora. Então vamos lá. A música, nós o sabemos, desempenha um grande papel na inspiração profética e religiosa. Ela coloca ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Eis porque ela tem seu lugar nas reuniões espíritas, nas sessões em que é bom precedê-las por um hino apropriado às circunstâncias. Muitas vezes os guias dos grupos exortam os assistentes a entoar um cântico para facilitar as manifestações. Gente, como ele está sendo feliz nesse parágrafo. Porém, aí lá vem ele. Porém, até agora, é preciso confessá-lo, os espíritas se encontram muito carentes desse tipo de música e são obrigados a recorrer a cânticos vulgares, a banalidades indignas do objetivo pretendido.
É com uma dolorosa impressão que temos constatado mais de uma vez a penúria dos recursos musicais em uso nos grupos espíritas. Eis porque compomos um hino dedicado aos invisíveis, e cuja música se deve a uma senhora que possui um certo senso estético e é plena de boa vontade. Mas eis que o senhor A.F., compositor muito conhecido, acaba de obter do espírito Beethoven, por intermédio de um médium, um cântico espírita digno por completo do autor e que em breve será divulgado. Os espíritas possuirão finalmente uma invocação musical em harmonia com suas ideias e suas aspirações. Fala, Nayara. Aí eu retorno quando eu falei do nosso lado da música como uma forma espiritualizada. E ele vem trazer aí a música como espiritualizada, mas ele vem trazer também a poesia. Por isso ele usa a poesia e música como elementos inspiradores, espirituais. É isso que eu entendi, né? Fechando assim minhas ideias. Ele fala de hino, né? Hino é poesia cantada. E onde está essa produção? Né? Ninguém preservou isso. Cadê essa obra que ia ficar para sempre? Pois é. O vento levou. E o vento levou. E eu acho que, assim, entregou eu acho... no endereço errado. Eu acho interessante esse parágrafo, só que eu vejo um problema nele, que não é um problema do texto. Quando ele diz assim, é com uma dolorosa impressão que temos constatado mais de uma vez a penúria dos recursos musicais em uso nos grupos espíritas. O único problema desse trecho é que tem gente que lê isso como se fosse a realidade atual. Não que não seja, né? Porque eu mesmo faço muita crítica ao fato de que tem muita casa espírita, muito coral espírita, cantando Roberto Carlos, cantando gospel, cantando Ave Maria, sabe, música católica, música protestante, música evangélica moderna, MPB. Eu faço parte de uma casa espírita, o Grupo Espírita Batuíra, que tem um coral muito bom, sabe? Muito bom, uma regente muito competente, belas vozes, um belíssimo coral. É um coral MPB. Eles não cantam música espírita. Compositores espíritas. Eles cantam MPB. Época de Natal, eles participam dos festivais de corais natalinos, eles cantam as músicas tradicionais de Natal, que são de outras religiões. Eles cantam tudo, menos música espírita. Tem outros centros, ainda existem, que tem aquele famoso inário. É um livrinho pequeno, que tem poucas composições. Sim. E o coral da casa só canta aquilo sempre. O Grupo Espírita Batuíra, que é uma casa muito esclarecida, se estuda muito, etc., é um tal de... Tem piano antes, né? E o piano toca repertório pop variado, e aí vai começar, toca para finalizar a parte do pianística, toca uma Ave Maria, aí vai começar. E os compositores espíritas? E a música dos espíritas? Porque quando o Leon Denis escreveu isso aí, não tinha. Mas hoje tem. Tem uma vasta composição. No acervo espírita tem mais de 6.000 músicas de compositores espíritas. Eu até tinha pensado em fazer um show musical para apresentar os compositores espíritas ao público espírita, porque grande parte do público espírita não conhece o trabalho dos compositores espíritas. Eu lembrei aqui, você falou, Centurião, da questão do inário, né?
Eu lembrei de uma ocorrência que houve há muitos anos atrás num evento para jovens espíritas aqui no Rio de Janeiro, que era um evento feito lá em Petrópolis, e aí só que quem foi para fazer a parte musical, né, para tocar, foi um rapaz aqui de Mesquita. E ele era uma figuraça, O cara aprendeu a tocar violão sozinho, né? Só um segundinho, Adilson, já vamos finalizar, só para a gente poder fazer a nossa selfie, né? Vou finalizar com esse caos, né? O cara aprendeu a tocar violão sozinho. Aí ele chega, né, no evento, pega com o violão, a caixa de som que ele levou, isso, gente, tem uns bons, bota aí quase 30 anos. Era uma época assim, eu era bem jovem, eu me lembro, era menino. Aí ele chega, ele pega o violão e ele começa a tocar só as músicas espíritas mais animadas. Ué, evento de jovem, né? E assim, esse camarada nosso, ele consegue tornar músicas como Estrela Matutina, ele toca essas músicas em ritmo de rock. Ave Maria, ele faz as pessoas dançarem. Aí ele tá lá, coisa e tal, pá, Aí chega um dos dirigentes do evento, fala assim, não vou falar o nome dele, porque isso aqui vai ficar gravado. Ô fulano, as músicas para tocar são só as que estão na folhinha. Ele sempre foi gordinho, né? Ele olhou assim, pô tio, o violão tá na minha mão. Ele encerrou a conversa. O violão tá na minha mão, eu só toco o que eu gosto. Uma vez, num sarau da USE, eu fiz uma crítica a essa coisa de só tocar coisas antigas, né? E fiz uma crítica, e aí mencionei Quanta Luz. Falei, poxa, tem casa que só toca Quanta Luz, né? Mas acho que a música é bonita, mas... Aí, quando chegou a vez de um rapaz daqui de Osasco se apresentar, perguntei para ele, o que você vai apresentar para nós? Ele falou, eu vou tocar Quanta Luz. Ai, aí tocou Quanta Luz, num arranjo arrasador, moderníssimo, transformou aquela música, né, que é cantada como um cântico de louvor. Eu adoro a música, mas é cantada como uma coisa antiga, né? Ele transformou aquilo numa coisa contemporânea, com violão muito desbundado e cantando totalmente fiel à melodia, ao espírito mas transformou numa coisa. Sim. Eu tive que engolir minhas palavras, né? Então era disso que eu estava falando. Pois é. Gente, a gente vai encerrar aqui. Vamos dar um sorriso agora para a gente tirar a nossa selfie. Ok. O esplendor está aparecendo bem? Tá sim. Já foi. Estou com câimbra já, não consigo mais, não consigo voltar agora. O que acontece? Uma coisa importante aqui para a gente citar. A gente voltaria dia 3 de março, mas dia 3 de março tem uma reunião do Fórum da Abrarte aqui no Rio. E eu preciso estar nessa reunião, então a gente volta só na terceira semana de março. Tá? Oi, Nayara. A gente vai ter outro texto de estudo, você vai falar ainda, né? Pela nossa votação, o próximo texto são as definições de poesia colimadas por Paulo Leminski. Certo. Vou postar lá no grupo. Tá ok? Tá? E para fechar, eu separei, eu ia pedir para a Nayara falar um poema, mas a gente falou tanto do nosso tempo, dos resmungos de Leon Denis, que eu lembrei desse poeminha que eu acabei de escrever, intitulado Resmungos. Os três resmungos. Esses jovens de hoje, sempre rindo alto, sempre barulhentos. No meu tempo é que era bom e melhor. Era bom baixar a cabeça.
era melhor não se envolver. Era bom ficar quieto, era melhor não ser notado. Mas esses jovens de hoje parecem querer mudar tudo de lugar e abalar as estruturas. No meu tempo é que era bom e melhor. Melhor deixar como está, melhor não se meter. Tá bom do jeito que tá. E esses jovens de hoje, tão cheios de atitude, tão plenos de sonhos, tão livres das convenções. Quando olho para esses jovens de hoje, eu penso no meu tempo e sinto uma saudade imensa desses jovens de hoje. Gente, bom domingo a todos. Obrigada, gente. Beijão, gente. Tchau. Tchau, tchau.